Talmud, versão brasileira gramofone. Eis a pergunta. Dois limpa-chaminés saem de uma chaminé. Um está todo preto e o outro todo branco. Qual vai se lavar? É claro que o que está todo preto, é lógico. Sinto muito, você não é telhado para compreender o conteúdo do Talmud. Por quê? Você não raciocina. O que saiu todo preto vê que o outro saiu todo branco. Então ele acha que está branco. Quer dizer que o que saiu branco vê que o outro está preto e acha que também está preto. Então quem vai se lavar é o que está branco e não o que está preto. Não, decididamente você não raciocina. O que está branco e acha que está preto, vê um que está preto e que se acha branco. E o que está preto vê o que está branco que acha que está preto. Nesse caso, então, nenhum dos dois vai se lavar. E por que os dois não vão se lavar? Sim, eu pergunto mesmo. Você pergunta o mesmo, você pergunta o mesmo. Mas desde quando um limpa-chaminés todo branco e outro todo preto vão sair de uma chaminé? Sim, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Não, o Talmud não é um livro de adivinhações. É bem pior do que isso. Ou melhor, é uma questão de ponto de vista. Uma questão de ponto de vista, como a dos judeus ortodoxos que fizeram do Talmud seu pão cotidiano. As crianças se familiarizam com esse texto que tem como finalidade revelar o sentido real da Bíblia, interrogando o mais ínfimo de seus paradoxos. Adão, que não tinha mãe, tem umbigo? Os peixes se salvaram do dilúvio? Por que os anjos de Jacó precisam de uma escada? Se Deus pôde criar o mundo em 6 dias, por que não poderia em um só dia? Ou mesmo em uma hora, ou melhor, em um instante. Em suma, um outro tipo de adivinhação, porque sob o pretexto de compreender a Bíblia, o Talmud se ocupa de questioná-la de todas as maneiras possíveis. A palavra Talmud é a abreviação da expressão Talmud Torá. Estudo da Torá, simplesmente. A Torá é a apelação hebraica do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os volumes que compõem o Talmud guardam séculos de discussões entre rabinos sobre a interpretação das contradições do texto bíblico. Para eles, a Bíblia é só uma imensa metáfora, da qual seria conveniente tirar um manual de uso da vida diária. Eles até precisaram de uma metodologia formidável para conseguir decifrar no mito do fruto proibido as leis de alimentação. Na Torre de Babel, os fundamentos da linguística. Ou nos relatos da fuga do Egito, os princípios da liberdade dos povos. Sem Torá, não há Talmud. Mas sem o Talmud, a Torá guardaria para si grande parte de seus mistérios. 3 vezes por semana, nas sinagogas, é costume se abrir os rolos da Torá e dar vida ao texto bíblico com sua leitura. Mas dar vida ao texto é também descobrir as possíveis interpretações. Essa é a parte do Talmud. Durante séculos, as interpretações dos sábios foram se acumulando. E mais que um livro, o Talmud é uma reunião de vários livros que foram se sucedendo através do tempo. Um livro, dentro do livro, dentro do livro. Quase indefinidamente. Um livro que não tem só um autor. Um livro onde os sábios de todos os tempos são os autores. Nenhum campo do saber será deixado de lado, porque a Torá contém todos eles, mesmo que isso não seja aparente à primeira vista. O Talmud diz: meu ensinamento é como o mar. É preciso mergulhar nele para aprender a nadar.
Assim é a Torá. Só aquele que mergulha, correndo o risco de se afogar, poderá aprender o que ela é. Um oceano de luz. É assim que o Talmud considera a Torá. Ele se submerge nela para descobrir as profundezas. No decorrer do questionamento, acaba por tocar os assuntos fundamentais da causa primordial, dos vínculos do efêmero e da eternidade, e tantas outras dimensões essenciais que a filosofia ou a ciência também tratarão à sua maneira. Mais longe da austeridade da filosofia ou da ciência, o Talmud também sabe rir de si mesmo. Retomando. O que está branco vê o que está preto, que vê o branco que se crê preto. E o que está preto vê o que está branco, que vê um preto que se crê branco. Não é assim tão simples. Não é simples. O que está branco vê que sua mão está branca, e o que está preto vê que sua mão está preta. Quer dizer que aquele que vê que está com a mão limpa não vai se lavar, e o que vê que está com a mão suja vai se lavar? Fácil demais. Você pode estar limpo, mas ainda assim vai ter vontade de se lavar. E pode estar sujo e não ter vontade de se lavar. Você, por exemplo. Estamos no ano 70 da era cristã. Tito mandou arrasar o templo de Jerusalém e as tropas romanas ocupam a cidade sagrada. A maioria dos sábios se refugia no norte, na Galileia, em Tiberíades. Reagindo à invasão romana que desejava acabar com o judaísmo, um grupo de sábios vai empreender um dos mais impressionantes desenvolvimentos da cultura judaica, ao decidir elaborar o Talmud. E isso foi feito sob a égide do Rabi Yehudá Hanassi, chefe espiritual do povo judaico à época. Luz entre os seus, ele descansa hoje em dia no coração da Galileia, no berço mesmo da sua obra, o Talmud. Até ali, os sábios, geração após geração, repetiam de memória os diálogos dos mestres antigos aos quais juntavam seus próprios comentários. Uma espécie de memória coletiva, que corria o risco de acabar se dissipando e perdendo. Tamanho era o volume de opiniões que não cessavam de crescer. Para evitar um tal drama, Rabi Yehudá Hanassi tomou a iniciativa de fazer redigir por escrito cerca de 2 séculos de ensinamentos, que até então eram transmitidos de memória. Ele decidiu a moldura, a forma e os limites dessa primeira compilação e a chamou de Mishnah. Mishnah significa repetição. Se tratava de repetir, dessa vez por escrito, o que não era mais suficiente ser retido pela memória. Esse enorme trabalho só foi terminado 2 séculos após a sua morte. A Mishnah consiste na primeira parte do Talmud e foi acabada no ano 220 da era cristã. O Talmud foi estruturado segundo a organização que Rabi Yehudá Hanassi deu à Mishnah. 6 ordens, cobrindo todo o leque do campo do conhecimento. 6 ordens divididas em 63 tratados divididos em 523 capítulos, que fazem do texto bíblico um verdadeiro tratado de vida. Deus fez o mundo em 6 dias. Rabi Yehudá o organizou em 6 ordens. 6 ordens como as 6 direções do mundo. 6 ordens como os 6 dias da criação. 6 ordens que condensam tudo aquilo de que o espírito do homem pode valer-se. Em 6 ordens, o Talmud pretende englobar todo o saber possível, com 6 direções definindo os limites do universo. 6 ordens manuscritas que se tornam a referência das leis e dos costumes do mundo judaico. 6 ordens que propõem nada menos que um manual de uso do mundo. Zerraim, a ordem das sementes, onde são debatidas as leis da germinação e, portanto, os princípios da vitalidade sob todas as formas. Moed, a ordem das festas, onde são debatidas as leis do tempo, do calendário e das cerimônias festivas. Nashim, a ordem das mulheres, onde se evocam as leis do direito matrimonial e do direito civil em geral. Nezikim, a ordem de danos. Aqui são debatidas as legislações penais, civis e criminais e as leis da idolatria. Kodashim, a ordem das santidades.
aborda as leis do Templo de Jerusalém, suas medidas, arquitetura, organização e serviço. Teohot, a ordem das purezas, onde são debatidas todas as leis da pureza ritual. Mas a elaboração do Talmud não se interrompe. Os sábios continuam perpetuamente a questionar o texto. A Mishnah vai aumentando progressivamente com novos questionamentos que se acumulam no decorrer dos séculos, aos que se dá o nome de Gemará. Gemará significa complemento. No decorrer do tempo, esse complemento terá um lugar bastante preponderante, a ponto de representar mais de 90% da totalidade do Talmud. Assim, do século III ao VII, o Talmud, seguindo as 6 ordens iniciadas por Rabi Yehuda Hanassi, vai ter sua forma completa. A Mishnah, em hebraico, seguida pela Gemará em aramaico, a língua falada por todos os talmudistas da época. Devido à invasão romana, vários sábios judeus se estabeleceram em território babilônico, o que explica o fato de o Talmud ter se desenvolvido paralelamente em 2 lugares, em Israel e na Babilônia, o que fará surgir 2 Talmudes. O desenvolvido na terra de Israel será chamado de Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalém. O desenvolvido na Babilônia, de Talmud Babli. A diferença essencial está no método. O de Jerusalém privilegia as conclusões dos sábios. O da Babilônia privilegia o questionamento. E é precisamente o questionamento que escolheram as escolas talmúdicas futuras, que estudam ainda hoje o Talmud da Babilônia. Portanto, depois de milênios, onde quer que se encontrem, os meninos judeus crescem com essa arte do questionamento. O Talmud é, por excelência, o livro das perguntas. Quem tem alguma pergunta? Inquiriu um dia o rabino. Eu tenho muitas respostas. Ele se referia ao seu Talmud. Mas o Talmud não se contenta de responder às perguntas. Ele forja o espírito para a dialética, que às vezes pode dar reviravoltas inesperadas. Mas o que está branco talvez tenha outra chaminé para limpar, principalmente se não for no final do dia. Então por que ele iria se lavar? Isso não impede, podemos ter vontade de nos lavar, mesmo se não vemos que estamos sujos de fato, se nos sentimos sujos. Sim, podemos nos sentir sempre sujos. Não, você está falando de um limpa-chaminés neurótico, obcecado por limpeza. Enfim, segundo o Talmud da Babilônia, já que o de Jerusalém não se preocupa com tantos rodeios, você sabe bem. Mas então talvez o que está branco venha de Jerusalém e o que está preto venha da Babilônia, não é? O que você acha? Foram necessários 6 séculos para conseguir dar corpo ao Talmud. 6 séculos para conseguir condensar o que será o conjunto mais singular, jamais reunido, de diálogos infindos sobre todos os assuntos do mundo. Até hoje, uma página do Talmud está constituída no seu centro do conjunto formado pela Mishnah e pela Gemará. Diversos comentários o cercam, comentários posteriores que se tornaram indispensáveis à sua compreensão. Hoje, os estudantes das Yeshivá, escolas talmúdicas, perpetuam o diálogo entre os rabinos dos primeiros séculos e seus sucessores. No seio da Yeshivá, a arte da controvérsia está a serviço do estudo da lei prática cotidiana. Mas, antes de tudo, o Talmud desenvolve o espírito analítico, aguça o sentido crítico, empurra as fronteiras do absurdo o mais longe possível, sempre dentro da perspectiva de otimizar o pensamento e suas contradições. Assim, os alunos descobrem por quais proezas intelectuais o Talmud deduz dos relatos bíblicos e dos seus paradoxos aparentes ou anacronismos sua incidência na vida prática cotidiana. O texto bíblico também é percebido como uma metáfora,
porque a língua hebraica é uma língua de múltiplas acepções. Uma só palavra pode ter vários sentidos, portanto, vários níveis de interpretação. O que importa é que Adão e Eva têm um umbigo? Adão, em hebraico, significa eu sou o sangue, e Eva, eu sou o vivente. Além do reencontro de um homem e de uma mulher, trata-se do reencontro da carne e da vitalidade. Como a vitalidade penetra o corpo pelo sangue. Tudo que eu como torna-se sangue, diz o Talmud. E, curiosamente, eis que as leis da alimentação são tributárias da história de Adão e Eva. A primeira coisa que eles fizeram depois de criados foi começar a comer como fazem os recém-nascidos assim que saem do ventre materno. Comer implica ter cuidado com o que comemos, diz o Talmud. Assim, do simples relato de Adão e Eva e de um fruto desconhecido, descobrem-se as regras alimentícias, que além das simples dietética, definem um elo entre o homem e o mundo. Então, frente a frente, como duelistas, os aprendizes talmudistas confrontam suas opiniões, aguçam sua arte do diálogo, perpetuando a tradição do questionamento que não deixa de estar acompanhado de um certo sentido do jogo.